Tá bom então, Flávio. Pessoal, o Lula também falou aqui da manifestação bolsonarista, tá? Eu não tinha visto, mas ele falou aqui, olha só, o presidente Lula falou aqui, desceu a lenha nos atos golpistas. Vamos ver o que ele disse aqui sobre a manifestação que ocorreu ali no Rio de Janeiro, a manifestação que flopou no domingo. Olha só o que diz o presidente. Eu sou considerado persona não grata, sabe, pela extrema-direita do mundo inteiro. Há quem diga em reuniões deles que eu sou a figura mais visada por eles, que o Lula precisa ser destruído. E por que isso? É porque a nossa volta à presidência do Brasil, eu não sei se vocês já viajaram depois que eu voltei a ser presidente, se vocês já tiveram contato com outros países. A minha volta à presidência do Brasil gerou uma expectativa de otimismo nas relações diplomáticas internacionais que eu até então não conhecia. Só para vocês terem ideia, em 14 meses, eu participei de uma reunião com 60 países da União Europeia e da América Latina. Depois eu participei de uma outra reunião com 54 presidentes da União Africana. Depois eu participei de uma reunião do G20. Depois eu participei de uma reunião dos BRICS. Depois eu participei de uma reunião na Guiana, uma reunião do CARICOM com 15 países do Caribe. E depois eu participei da CELAC em São Vicente e Granadina com 33 países. Se você somar a quantidade de países, ou seja, eu já me reuni com mais dirigentes partidários nesses 14 meses do que todos os 8 anos passados. E porque há uma expectativa muito grande com relação ao Brasil. E uma expectativa muito grande com relação ao simbolismo da volta da democracia nesse país. Vocês sabem que o Brasil tinha se transformado num país importante, um país que era levado em conta na geopolítica. Vocês sabem a importância que o Brasil passou a ter no G20, que o Brasil passou a ter nos BRICS. Vocês sabem a importância que o Brasil passou a ter na discussão com a União Europeia. Na medida em que a democracia, se vai, na medida que a democracia se enfraquece no Brasil, ou seja, o Brasil ficou como se fosse paia, do mundo. Ninguém vinha aqui e ninguém queria receber o Brasil. Quando nós voltamos, parece que houve, uma alegria internacional com a volta da democracia no Brasil. E eu acho que isso é extremamente importante, porque isso está permitindo, que a gente faça uma discussão política. Se você pegar a América do Sul, hoje você percebe que houve um retrocesso, exatamente pelo crescimento da extrema-direita, pelo crescimento da xenofobia, pelo crescimento do racismo, da perseguição às minorias, a pauta de costumes, muitas vezes com assuntos retrógrados. Isso ganhou corpo. E por isso o Brasil ganha destaque. Porque no cenário mundial, se você pegar o mapa, o Brasil é um país que é o polo de resistência disso tudo. E eu tenho a honra de ser o presidente do Brasil nesse momento. A União Europeia, você sabe como é que ela está. A União Europeia também está crescendo da extrema-direita. Você sabe o que aconteceu. Um país que está mais ou menos tranquilo é o México, que está mais ou menos tranquilo. Eu não sei nas próximas eleições, o López Obrador vai fazer com muita tranquilidade a sua sucessora, mas veja os Estados Unidos. Gente, vocês que são mais jovens, não têm noção do que era o simbolismo da democracia americana. Você não tem noção do que significava o Capitólio, do que significava o Partido Republicano e o Partido Democrata. Aos olhos do mundo, era o espelho mais fantástico da democracia, do país exemplo do mundo, do país da autoridade. Hoje, o que é os Estados Unidos? A imprensa não fala, mas você sabe que tem nos Estados Unidos 750 pessoas processadas e já tem 450 pessoas presas por causa do Capitólio. Isso não é muito divulgado aqui no Brasil. Mas já tem 450 pessoas presas nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu? Foi uma afronta à democracia. E você não pode permitir que a negação das instituições, prevaleçam. As instituições que foram criadas para manter a democracia, por mais defeito que elas tenham, são extremamente importantes e precisam ser fortes. Isso aqui é uma resposta do presidente, basicamente, aos bolsonaristas, tá? Falando ali da prisão dos golpistas americanos e que no Brasil está agindo corretamente em relação às investigações do Supremo, às condenações, e o presidente dizendo que não vai ter anistia por parte do governo, porque o Bolsonaro, como vocês sabem, teve a pachorra de pedir anistia a Lula durante a entrevista, né? Diz que partisse do Planalto seria bem-vindo. Pois é, Lula já deixa claro que isso é impossível. Então, os Estados Unidos, que era o espelho da democracia, da coisa em ordem, do respeito às instituições, está do jeito que está.
Então, eu acho que nós estamos vivendo um novo período. Os setores de esquerda, os setores progressistas, os setores democráticos têm que se organizarem, têm que se preparar. Eu estou tentando ver, já falei com o Pedro Sanches, falei com o Macron, eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma reunião com os chamados, sabe, presidentes democratas, sabe, por ocasião da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para a gente definir, sabe, uma estratégia de como nós vamos, a nível internacional, sabe, enfrentar o crescimento da extrema-direita e suas matizes. Eu acho que é um problema novo na política, novo. A geração de vocês na imprensa não estavam, sabe, não viveram esse momento, e é um momento novo em que vale qualquer coisa menos a verdade. Quanto maior for a mentira, quanto mais, ou seja, você pega a cena de um cara em Curitiba esse dia que estava trabalhando limpando o vidro, o outro vai e corta a corda, sabe? Aí você pega um cara, vai reclamar de uma casa que estava alugada, que a casa ficou buraco, o cara era médico, vai o médico e a mãe dele na casa do cara, um com rifle, outro com a pistola e mata o cara. Ou seja, isso não existia nesse país e agora virou uma coisa corriqueira, porque está estabelecido um ódio na sociedade que nós temos que tentar, sabe, criar um mundo, sabe, civilizado, uma coisa de paz, uma coisa mais harmoniosa. É difícil, mas nós temos que tentar. Por isso que de vez em quando alguém vai me perguntar, já vou responder logo. Presidente, o que o senhor acha do ato em Copacabana? Aí. Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Eu descobri no Palácio da Alvorada 4 casas de João de Barros no alumínio e descobri mais 3 numa árvore e resolvi, sabe, fazer um filme e publicar na internet, sabe? Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos, sabe, dos fascistas. O que me importa... Aí, o presidente ignorou aí o ato dos fascistas aí, ó, como ele se referiu, ignorou completamente aqui. Parece que Bolsonaro tapeou os gados, tá, pessoal? O Bolsonaro tava indo pro Mercadão.